Bom, tem uma galera dizendo que o soco do assessor do Marçal foi injustificado, e tem o Marçal dizendo que na verdade ele aconteceu por conta da provocação do marqueteiro do Nunes, do assessor do Nunes, enfim, eu não ligo pra essa galera. Qual dessas afirmações é verdade? Hoje nós vamos trazer a diferença temporal entre o momento em que o assessor do Nunes, ou sei lá quem, pega o celular e o momento em que o soco foi dado no assessor. Você saberia dizer quanto tempo levou entre um momento e o outro? Pra saber se foi algo instintivo ou algo premeditado? Bom, agora você vai descobrir. Antes de mais nada eu quero dizer que, me desculpa, mas acreditar em político é simplesmente ingenuidade. E olha, tanto o soco quanto a cadeirada, eles são resultado de algo chamado desproporcionalidade. Só que veja que, mediante a cadeirada, logo depois de tudo se acalmar, um já tinha justificativa pela maioria, pelos apresentadores e até pelos políticos. E o outro não tinha justificativa da maioria, na verdade só pela parte do Marçal. E é desproporcional porque a agressão ela tem condições bem específicas para ser justificada, como por exemplo cessar outra agressão, ou caso ela seja o último meio necessário para que uma justiça seja feita e assim por diante. Não, nós não vivemos num mundo paz e amor onde a agressão nunca é justificada, sinto muito dizer isso. A segunda coisa é que é evidente que existe um conluio, mesmo com quem discorda entre os participantes e essas emissoras que proporcionam esses debates. E também é evidente que esse conluio e essas emissoras e tudo mais, eles literalmente não gostam do Marçal, dá pra ver assim. Eu também não gosto do Marçal, não tenho nada a favor a ele. Mas aquela galerinha, eles não gostam mesmo. E assim, ó, e esse desgostar por parte das emissoras faz com que uma coisa que aconteceu nesse debate tenha acontecido, que foi a desproporcionalidade da aplicação das regras. O programa Flow foi extremamente injusto e isso é evidente, como eu vou provar pra vocês. Mas tu sabe mais ou menos o porquê que isso acontece? A questão é que o Marçal ele consegue se sair melhor do que os outros quando há ofensa, ou seja, quando ele é ofendido, ele tem uma capacidade melhor de sair daquela situação do que as demais pessoas. Não apenas isso, os outros candidatos não apenas são ruins nisso, como alguns deles são extremamente agressivos e não conseguem simplesmente se conter. Aí surge que a regra ela serve, na verdade, não para controlar a difamação, mas para impedir que a difamação aconteça e as pessoas reajam como elas realmente são, que é no caso do Datena ter dado a cadeirada na pessoa. E agora eu vou te mostrar dois vídeos que vai provar que sim, o Flow foi injusto na aplicação das regras, isso não é contestável. Mas eu fui agredido de forma subliminar, mais uma vez, por um bandido condenado, pioneiro em crimes virtuais, de assalto a banco a velhinhos, me condena mais uma vez de uma forma brutal por um caso investigado pela polícia e arquivado pela justiça. E vou abrir meu coração mais uma vez sobre um caso da minha família. Quando eu trabalhava aqui em São Paulo, no Cidade Alerta, a minha mulher foi atacada por um estuprador lá em Ribeirão Preto. Quase foi arrastada para dentro do carro e foi parar no hospital, onde sofreu terrivelmente. E da boca suja desse bandido condenado, eu sou obrigado a ouvir barbáries. Eu não posso aceitar. Eu não quero, de forma alguma, desvirtuar o sentido eleitoral, não quero, de forma alguma, de novo, discutir com um covarde, que eu discuto uma vez só. Esse tipo de gente aí, ele vai responder na justiça. Ele fala impunidade, mas ele não cumpriu pena pelo roubo, que ele era o artífice desse roubo, ele dedurou os seus colegas e desapareceu com o dinheiro, segundo a polícia lá do Goiás. É pioneiro desde 2005 num roubo que é um dos principais roubos do PCC hoje em dia, que é o roubo virtual, estelionato, que de forma alguma o bandido troca tiros com a polícia e por crime de estelionato paga muito pouco. E esse cidadão aqui foi um dos pioneiros desse tipo de roubo e quer atacar a honra das pessoas. Não dá para aguentar. Candidato Nunes, antes de mais nada, deixa eu fazer uma interrupção. O senhor está sendo advertido por mim, é a primeira advertência nesse debate. Finalmente, o cara lá tava, tipo assim, mediando o debate. Pô, lembrei que não pode difamar aqui o Datena. Depois de você ter esculachado o nosso amigo aí em 1 minuto e 40 segundos, eu vou te dar uma advertência para as 25 ofensas que você fez. E novamente, essa advertência, ela aconteceu depois do Datena ter discorrido todas as ofensas possíveis. Nesse sentido,
Caso outro candidato, como por exemplo o Marçal, fizesse a mesma coisa, o que se esperaria seria a mesma aplicação. Agora vamos ver o que aconteceu. Essas pessoas já mostraram que elas são. Isso aqui é uma farsa tão grande, tinha 1 milhão de pessoas assistindo, e essa balela caiu para 500 mil, deve estar com menos que isso agora. O que eu quero pedir para você é o seguinte: ou me dê esse livramento ou me dê essa missão. O único jeito de você prosperar nessa cidade. Não faz sentido nenhum você cair na ladainha do consórcio comunista do Brasil. Eu quero agradecer. Eu estava em Elipa ontem, em Heliópolis, e a gente dominou aquilo ali. Nós não vamos cair mais nessa conversa da esquerda. Eu só estou aqui porque o Boulos ia ganhar a eleição do Bananinha, que ele é fraco. E eu faço uma promessa de campanha para vocês. Ele vai para cadeia, porque aqui no estado seguraram ele. Candidato, ele vai. Você não interrompeu o Datena quando ele estava falando. Você não interrompeu, você me dá advertência. O Marçal comenta, não, mas com o Datena você não interrompeu. O que ele tá querendo dizer é o seguinte: olha, existia a norma que você tá admitindo, não tô negando. Só que no momento de aplicá-la, você demonstrou que a advertência, ela seria a posteriori às difamações. E não parece ser o caso, porque você está me interrompendo agora. Então há uma injustiça evidente na forma da aplicação das normas que todo mundo, como você bem assinou, lembrou. É claro que o Marçal não falou isso na hora, porque teria que ter muito sangue de barata pra falar assim com uma pessoa como o Tramontina. Não sei porque o cara tem nome de panela. E novamente, eu não gosto do Marçal. Eu não gosto do Marçal. Mas eu odeio injustiça. E ali é uma injustiça. Todo mundo já passou por isso. Sobre a situação onde há simplesmente normas ou regras. E há uma desproporcionalidade onde a norma e a regra não é aplicada igualmente. E foi o caso ali. Então se o Flow tivesse o mínimo interesse de ser justo, ele teria feito o seguinte: então beleza, pode xingar até acabar. No finalzinho você vai receber a advertência, porque foi o que eu fiz com o Datena. Ou pelo menos desse tempo do Datena corrigisse essa injustiça no momento. Só que nós vamos perceber que o Tramontina, eu não sei realmente por que tem nome de panela, ele simplesmente não fez isso. Na verdade ele mentiu dizendo que ele fez. Olha só. No final, e eu quero falar para você o seguinte: vamos colocar ele na cadeia. Você não interrompeu o Datena de me xingar de tudo. Corta o microfone, por favor. Sim? Corta o microfone. Desculpa, candidato. O senhor assinou regras. Se o senhor... Desculpa, candidato. Se o senhor se esquece, as regras estão aqui que o senhor assinou. Então, por favor, eu posso interrompê-lo. O senhor está sendo advertido. O senhor, aparentemente, está aproveitando o último instante do debate para baixar o nível. Então, por favor, peço a colaboração. Vamos retomar na boa. O senhor não tem mais 40 segundos. O senhor não tem 35 como está ali. O senhor tem 40 segundos, por favor. Eu interrompi sim. Interrompeu? Interrompeu? Ô Tramontina, eu e você, nós temos concepções diferentes do significado da palavra interromper, tá? Coisa, né? Querendo ou não, isso aqui é uma fake news, né? Isso aqui é uma mentira, né? Qual que seria a aplicabilidade da lei pra isso, né? É assim, ó, vamos passar de novo o vídeo do momento em que o Datena começa a descascar o Marçal até o momento que ele é interrompido. Ele é, na verdade, interrompido, né? Antes de mais nada, deixa eu fazer uma interrupção. Você está sendo advertido por mim, é a primeira advertência nesse debate. Caraca, hein? Que interrupção. Eu não vou discutir com o senhor, por favor, as regras estão aqui, eu posso interromper o senhor. Desculpe, as regras estão aqui e o senhor assinou. O senhor assinou, respeita, por favor. Ok, o senhor está sendo advertido e o senhor está liberado, por favor. Nós vamos rodar, eu interrompi ele não aos 35, o relógio parou aos 35, eu o interrompi aos 40 segundos. Por favor, o senhor tem os 40 segundos. Nós vamos prender o prefeito por envolvimento com problema de creche. Isso não é da ofensa, você tem que ouvir. Ele não gosta de crítica. Vai deixar assim não, nós vamos prender a Polícia Federal. O senhor está sendo advertido pela segunda vez. O que o senhor falou está aqui, está dito de novo. Se o senhor falar de novo, o senhor vai ser retirado. Mesmo faltando 30 segundos. O senhor está sendo advertido pela segunda vez. Na terceira vez, o senhor sai. Espero que o senhor tenha a hombridade e, se for fazer a mesma coisa, fazer já para que o senhor possa sair. Não vai deixar para o último segundo, não. De forma... Não, eu não estou nada. É que está muito clara a atitude do senhor. Por favor, foi tudo tão bom, foi tudo muito legal. Agora, nas considerações finais, o senhor está querendo entornar o caldo. Por favor, candidato, é apenas uma questão de respeito às regras que o senhor assinou. Por favor, candidato. O tempo está rodando.
Polícia Federal vai prender o Ricardo Nunes, essa é uma promessa de campanha por causa das merendas. E é a Polícia Federal mesmo, seu banana. O senhor está divertido? Corta o tempo, o senhor está excluído do debate. Tá, beleza. O Marçal é excluído do debate e depois desse momento eles simplesmente trocaram a programação de debate político pra rinha de político. Continue fazendo isso. Acontece que nesse momento que o Marçal sai do debate, porque ele é excluído, tava acontecendo uma coisa paralela ali entre os assessores e o pessoal que tava assistindo ali, e que acabou gerando o soco, que não tem nada a ver com o Marçal, por mais que depois de um tempo tem um maluco que fala: olha o que o Marçal fez, olha o que o Marçal... Olha lá, viu o que o Marçal fez, olha o que o Marçal... Olha o que o Marçal fez, fugiu agora. Vocês veem como esse tipo de coisa é perigoso? Ou um pessoal tá querendo alimentar já um discurso e que se não tivesse vídeo, provavelmente sairia na zona. Marçal a 50 metros de distância bate em marqueteiro do Nunes. É certo, tá bem complicado. Mas enfim, tava acontecendo esse furdúncio ali e é onde o momento do soco acontece. Depois desse vídeo, o assessor do Marçal viu que tinha uma mosca na cara do Dudu e resolveu matá-la. Daí surge uma informação que nós temos. Este soco que nós vamos passar agora, ele acontece depois desse momento. A gente só não sabe até agora, vocês vão descobrir agora, o quanto depois desse momento acontece. Uma coisa interessante, eu vou falar aqui pra vocês quanto tempo acontece, mas tem literalmente o vídeo de 2 pessoas filmando o que aconteceu, e elas poderiam fornecer o vídeo da filmagem, mas não forneceram ainda, não sabemos o porquê. Acontece que o soco, ele, como eu comentei desde o começo desse vídeo, foi desproporcional. E ao que tudo indica, não é como o assessor do Marçal falou, não foi uma coisa instintiva, uma coisa de autodefesa. Pelo menos ao que tudo indica. O que acontece é o seguinte, enquanto eu tava analisando pra fazer o roteiro do vídeo e tudo mais, eu percebi que no vídeo que o marqueteiro rouba o celular, tem um áudio falando no começo assim, ó, candidato porque ainda tem o encerramento. E eu lembro que isso foi falado bem um pouco antes do momento do soco acontecer, só não sabia quanto. Então eu peguei, revi toda a parte do vídeo até achar o momento em que o Tramontina fala candidato porque ainda tem o encerramento. E eu encontrei. E você pode ouvir essa frase você mesmo. Olha a frase aí. E perceba que antes de levar o soco, o marqueteiro não tanca o Bostil e simplesmente solta uma risada do Coringa. E tem uma coisa bem interessante, porque no vídeo em que mostra o soco, dá pra ouvir a risada do Coringa no fundo. Então o que eu fiz? Eu simplesmente sincronizei áudio com áudio. Não deu pra sincronizar automaticamente pro aplicativo, eu tive que ir no modo ouvido mesmo, né? E aí obrigado DNA de músico, isso me ajudou bastante. E dá pra perceber que do momento da retirada do celular até o momento em que o soco é desferido, existe uma diferença temporal de 7 segundos. Assim, ó, me desculpa, não parece ser instintivo. E não parece ser instintivo é porque 7 segundos a gente não sabe o que tá acontecendo. A gente não sabe se o cara fez mais alguma coisa, ou se ele pegou o celular e não devolveu. Não se sabe nesse momento. Não tem como saber. Assim, instintivo não foi. Instintivo seria algo tipo assim, a pessoa pegou o celular, eita pô, isso a mosca aí. Seria mais ou menos assim. Agora, tipo, ela pegou o celular e tipo assim, ó. Opa! Não dá, né? Conclusão, o ideal é aquelas 2 pessoas também entregar a filmagem pra gente saber o que realmente aconteceu, pra gente não apenas chegar e dizer, ah, não foi instintivo, então, portanto, não teve nada a mais. A gente não sabe o que teve a mais. Epistemologicamente falando, em termos de experiência sensível, não se tem evidência material pra se descobrir o que aconteceu nesses 7 segundos. 7 segundos acontece muita coisa, tá? Então, normalmente, eu não sei se o cara ficou com o celular, ou se provocou, se deu um soco, deu um tapão, um empurrão, que ainda assim seria desproporcional em certos níveis, mas enfim, mas a gente não sabe, tá? Então até o que a gente sabe é essa diferença temporal. Não há dúvida que o Pablo Marçal é desgostado pelas pessoas e as emissoras e o conluio dos políticos. O político já é um conluio, na verdade, né? Eles basicamente mostram isso, eles evidenciam isso, eles... Enfim, eles gostam de expor isso, tanto que no final do programa, o Tramontina... Pra ter uma noção, tá? Eu já quase que esqueci, nem botei isso no roteiro. O Tramontina, no final, ele não sabia o que aconteceu, mas ele tava tão inclinado a culpar o Marçal, assim como ele tava tão inclinado a se defender, dizendo que ele interrompeu o Datena, quando não interrompeu, que ele falou o seguinte, não... Aí o que aconteceu, eu não vi o que aconteceu, mas o Pablo Marçal saiu à minha esquerda com aquele ar de provocação, que dá pra ver no vídeo que não é o caso, né, só simplesmente saiu, e aí gerou tudo...
como se quisesse dizer, não, o Marçal provocou de novo, né, gente? Putz, Marçal, por que você fez isso? Quando objetivamente não foi o caso. O último sorteado para fazer suas considerações finais foi o Pablo Marçal e, aparentemente, ele adotou o projeto de sair fazendo tudo aquilo que ele não fez de agressão e desrespeito ao longo do debate. No final, como era ele o último a falar, ele iniciou uma série de acusações, afirmações que eram injuriosas, caluniosas e que, de acordo com o regulamento, não podiam ser aceitas. Aí eu interrompi, ele ficou bravo porque eu interrompi, eu falei, eu tenho autoridade para interromper conforme as regras que o senhor assinou, que a sua assessoria assinou. Aí voltou para ele imediatamente repetiu. Na terceira vez, ele foi excluído do debate, faltando 10 segundos para o término do debate, conforme está na regra. Quando ele sai, né, ele sai da minha frente para a esquerda, forma-se um certo tumulto, que tinha um grupo que o acompanhava e que, empurrando o restante do pessoal que estava ali, vem para chegar perto dele, porque ele saiu com uma atitude de provocação para os outros que estavam lá. E aí eu não sei o que aconteceu, eu só vi que houve um soco de uma pessoa num assessor do candidato Ricardo Nunes. Eu sinceramente acho que quem acaba entrando pra política acaba sendo engolido pelo corpo político. Já existe um corpo político lá dentro, então se você não se submete a eles, você não dura muito tempo. A gente já viu isso com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro, ele tinha aquele aspecto de outsider em termos presidenciais, né? Porque ele já era vereador, já tava. Não lembro o que ele era, mas enfim, ele já era da política, né? Mas em termos presidenciais, dava pra ver que não se tinha a previsão dos resultados que se tinha. Então dava pra ver que o corpo político não estava preparado, mas se deu muito bem. Deu pra perceber que ele foi muito bem amansado ali. Não à toa, diversas vezes foi chamado de chuchuca do Centrão, justamente por isso, porque ele tomou o poder. Ele não tinha muito o que fazer, tinha que só aceitar e foi, né? E sim, tá, meus amigos, é uma ilusão achar que você participa da festa da democracia, tá? Desista disso. Tudo que for pra acontecer, já está pra acontecer. É muito difícil a política simplesmente conseguir não prever as coisas ou não conciliar. Hoje ela tá tendo uma dificuldade muito grande por conta das redes sociais, da internet, das ascensões de figuras como influencers, que acabam colocando em xeque essa questão política, da questão de ter mais acessibilidade aos dados. Mas já existe uma batalha contra isso, né? Então os esquerdistas, por exemplo, eles querem combater as redes sociais. Os daqui do TikTok ou são por ingenuidade ou por ser maldade, mas isso permite com que esse corpo político mantenha fazendo o que tá fazendo sem essas influências que não são consideradas no jogo da política, tá? Então, não dá pra negar que existe essa influência de certa maneira, mas ela não tem a relevância que se tem ao ponto de fazer grandes diferenças, e como eu já falei, a política já tá corrigindo isso. A PL 2630 era pra fazer isso, era pra caçar contas inautênticas de um certo espectro político, tanto que o negócio do X, do Twitter, já se sabe de qual espectro político as pessoas vão ser multadas. Se sair uma, duas, 3 multinhas pro pessoal da esquerda, vai ser muito. Duvido que o TCE vai ser multado, duvido que o PT vai ser multado, tá? Então, isso já é evidente. Então, assim, ó, em termos específicos de acreditar na política, desista. A única solução que eu te dou siga primeiramente a Jesus Cristo, se renda pra ter uma salvação fora desse mundo, porque aqui não, assim, ó, muito difícil mesmo. Compre muito Bitcoin, forme famílias, faça homeschooling, ensina pra família como o Estado é um ente ganancioso que quer destruir a família, que é um ente que surge da escravidão, que explora as outras pessoas. Continue comprando Bitcoin enquanto tu vai ensinando, vai comprar Bitcoin, vai ensinando a comprar Bitcoin. Bom, espero que você tenha gostado. Projeção, um grande abraço e até mais!